Eita laieira, hein? Ó, barriguinha. Rapaz, a barriguinha tinha diminuído e agora aumentou tudo de novo. Tem que cuidar disso aí, viu? Ó, você que tá ali no esquema barriguinha também. Vambora, gente. Tudo bem por aí? Canal Tricolaço com mais um vídeo no ar. Semanalmente, neste início de ano, toda segunda-feira tem um vídeo para você, para a gente falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Bela pergunta aqui no título de hoje, hein? Perder na hora certa? É a pergunta que a gente faz depois da derrota do fim de semana contra o Santos do Campeonato Estadual de São Paulo, né? Ah, importante para a gente refletir sobre algumas coisas a respeito desse time e tirar algumas conclusões ou pelo menos imaginar algumas delas nesse momento inicial. Vamos lá, passa esse vídeo para os amigos, conhecidos, aquela curtida aí, aquele canal sem pretensão de virar uma coisa espetacular, apenas nosso bate-papinho aqui a respeito das coisas do São Paulo sempre. O negócio é o seguinte, o time do São Paulo começa o ano de 2025, encara nos Estados Unidos 2 adversários de Série A. Depois volta para o Brasil, começa o Campeonato Paulista atrasado, encara um time de Série D. Série D é o Botafogo? Eu não me lembro agora. Estava na C, aí subiu para B, depois eu não lembro. Olha, essa realmente eu não vou lembrar de cabeça. Não, o Botafogo está na B, né? Estava na B o ano passado e continua. Aí enfrentou um adversário de série. Esse sim, de Série C, o Guarani, que caiu. E aí enfrentou um adversário de Série A, um de Série D e outro de Série A. Então, no total, o São Paulo jogou 4 vezes contra times da Série A, uma vez contra um time de Série B, uma vez contra um time de Série C e uma vez contra um time da Série D. No total, são 7 jogos até agora e uma derrota apenas. A derrota aconteceu contra um time da Série A. Mas é bom que se diga que nos outros confrontos de Série A, o São Paulo empatou 2 com 2 times que, em tese, são postulantes ao título brasileiro, ganhou 1 contra um time que deve brigar também e perdeu apenas 1. Este mesmo São Paulo empatou com o time da Série B, ganhou do time da Série C e ganhou também do time da Série D. Isso é importante pontuar pelo seguinte, porque são todos argumentos utilizados quando o torcedor vai fazer algum tipo de crítica ou de elogio ao time. Então alguém pode dizer, esse time perdeu para o Santos porque não ganhou de ninguém, só ganhou de pereba e ganhou do Corinthians porque o Corinthians facilitou. Mentira. Ou o cara diz assim, o time tá bem demais, hein? Deu um show no Corinthians, foi bem lá nos Estados Unidos, jogou bem contra o Guarani, jogou bem contra a Portuguesa e não deu sorte contra o Santos. Também está errado. As duas coisas estão erradas. Esse é um momento de ponderação. Esse time do São Paulo é um time de passo a passo, a gente já falou aqui. Eu me lembro que logo depois dos Jogos dos Estados Unidos, eu fiz um vídeo aqui e disse o seguinte, que o que me agradou, tanto naqueles jogos, quanto no jogo do Guarani que eu havia visto, tirando o jogo do Botafogo, que era um time reserva, misturado com reservas de time titular, com jogadores da Copinha, não dava para analisar muita coisa e ali o São Paulo foi muito mal. Todos os outros jogos mostravam uma cara muito parecida, que é a seguinte: o São Paulo era um time em evolução, que tinha ainda alguma dificuldade para jogar, mas tinha uma virtude. É um time que se entrega ao jogo. E em todos os jogos foi assim. Foi um time que levou muito sério todas as partidas que disputou até aqui. Curiosamente,
A única que, se a gente observar, não foi levada tão a sério assim, foi exatamente a partida contra o Santos. Então a gente volta lá na pergunta inicial. Isso significa que o time perdeu na hora certa? Acho que sim. Porque essa derrota do sábado, ela tem menos impacto negativo do que uma derrota no Campeonato Brasileiro na busca pela ponta, do que uma derrota no mata-mata da Copa do Brasil ou no mata-mata da Libertadores da América. Porque ali as coisas são ser decididas. E você não pode ficar dando muito espaço para perdas. Você tem que ir lá e resolver. Num campeonato como o estadual, que o clube, pelo jeito, até tem pretensão de tentar vencer, essas coisas de Casares e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o peso não é tão grande e o campeonato ele acaba se tornando uma pré-temporada mais esticada. Perder para o Santos na Vila, que é um clássico, nas condições que o São Paulo perdeu, pode se chamar de uma derrota na hora certa, porque você consegue avaliar as coisas que deram errado para consertar em outras oportunidades. Então, se o São Paulo seguir. O cachorro está latindo. Se o São Paulo seguir o roteiro proposto pelo Luiz Beldia, no jogo da quarta-feira que vem agora contra o Mirassol, deve ser de novo a equipe principal, e no jogo do fim de semana, a equipe alternativa. E aí a gente vai ver em casa contra uma equipe da Série A, que não é do grupo dos mais fortes, mas que é um clube muito organizado, com um time muito arrumadinho, se o São Paulo voltou a encarar as coisas com seriedade. Estou dizendo isso porque, assim, pode acontecer do São Paulo sofrer um revés em casa contra o Mirassol? Pode. É um bom sinal? Aí eu já acho que não. É diferente de perder para o Santos na casa do Santos. Com uma série de fatores assim. Choveu muito, campo molhado, prejudicou a maneira de jogar do São Paulo. Um dia após a chegada do Neymar, todo mundo, né, com aquilo exposto, né, querendo mostrar que está ali, que vai brigar, que vai se entregar e tal. E um adversário que abriu a guarda. O São Paulo abriu a guarda. Outra coisa é jogar contra um time da Série A também, porém menor que os outros, na sua casa. Aí é aquela história, o grande tem que se impor. Então, a minha expectativa para quarta-feira é que São Paulo vença. Né? São Paulo, se o Zubeldia mantiver o roteiro, é o time principal, em casa, então São Paulo tem que vencer. Se o São Paulo não vencer com o time principal, o Mirassol, aí eu acho que a gente começa, aí sim, a ter problema, ter que analisar as coisas. Ainda será uma fase de avaliação, não pode ter caça-bruxa, mas acho que aí a gente vai ter que começar a olhar as coisas com um pouco de mais de preocupação. Nesse momento, não. Na semana que passou, teve jogo com a Portuguesa, que foi um bom jogo. Teve aquela entrada magistral do Rian Francisco, o menino querendo mostrar, e fez o gol, o gol da virada do São Paulo com muita segurança e com muita categoria, um golaço. No jogo do Santos ele já entrou mais para o final, ainda mais para o final do que no dia do jogo da Portuguesa, mas num cenário de dificuldade ainda maior, com pouca bola chegando, com aquela dificuldade do campo que a gente já falou, mas mostrando muita personalidade também. Isso vindo depois de uma vitória espetacular contra o Corinthians, depois também do título da própria Copinha contra o Corinthians. E aí, a gente teve uma semana que começou, era para ter começado muito bem, virou meio turbulenta pelas coisas que aconteceram ali. A gente até abordou um pouco na própria semana passada, né? Eu só queria mesmo conversar com essas pessoas que eu não vou chamar de passapano, mas é esse pessoal que tenta compreender tudo. Eu acho que a gente tem que tentar compreender a maior parte das coisas. Por exemplo, eu tô vendo uma parte da torcida com os nervos à flor da pele, querendo capar o Zubeldia, dizendo que a culpa é dele. Não é. Vocês vão me perdoar, mas não é. Por outro lado, eu também acho que tem um exagero quando fica assim. Não, porque veja bem, o William Gomes, porque ele foi pouco aproveitado, talvez não fosse, apareceu uma oportunidade,
por menor que seja o valor, é um negócio para o São Paulo está precisando. Aí você entrega o William Gomes por 9 milhões de euros, e essa é a verdade, porque o Porto publicou, não são 12 com desconto disso, daquilo que dá 9, são 9, e é verdade que o São Paulo tem direito a 20% da próxima negociação da qual ele fizer parte, mas a questão é a seguinte, as pessoas que ficaram ponderando isso, e eu não estou falando do Belmonte, não, estou falando de torcedor, de blogueiro, né? Porque veja bem, pensando bem, porque eu gosto do jogador, mas pensando bem, a diretoria tem alguma razão. O que aconteceu sábado? Quando o São Paulo precisou de velocidade, o Zubeldia foi lá e sacou a carta do Ferreira, que tem jogado mal, que já tinha jogado mal contra a Portuguesa, e jogou mal de novo contra o Santos. E depois ele sacou a carta do Eric. Se tivesse o William Gomes, a carta tirada da cartola seria do William Gomes. Esse ano, ele certamente jogaria mais que no ano passado. Tem mais espaço para a entrada dele. O time esse ano vai ser mais mexido que no ano passado. A prova disso é esse roteiro de revezamento que está sendo proposto. Além do mais, também está ficando cada vez mais claro que ele tem uma ideia de jogo com esses 4 jogadores principais, mas que eles têm limitações para jogar um jogo todo. E aí são feitas alterações ao longo da partida. É aquele velho time de 12, 13 titulares que eu já defendi tanto aqui. Né? Que eu espero, pelo menos, inclusive, que seja feito, que seja trabalhado ao longo da temporada, inclusive em momentos importantes. Não tem nenhum problema você ter num jogo Lucas, Caleri e Oscar e não ter Luciano, e no outro ter Luciano, Caleri e Lucas e não ter Oscar, e no outro ter Oscar, Lucas e Luciano e não ter Caleri. É plenamente possível. Eu acho que é desejável, inclusive, que a gente tenha algo desse tipo. Porque esses jogadores todos têm mais de 30 anos, eles cansam mais rápido, vão enfrentar uma maratona de jogos. Vai precisar ser assim. E ao mesmo tempo, fica aquela coisa do Zubeldia tentar sistemas diferentes de jogo. No sábado, a despeito da derrota, ele tentou algumas coisas, algumas delas ousadas demais. Aquela história de tira o Pablo Maia, que não jogou tão bem, mas enfim, é um volante. Bota o Ferreira para ter mais um jogador de ataque, traz o Oscar para recompor. No papel não é uma ideia ruim. O Oscar já fez esse tipo de função. Claro, não é no jogo todo, é num período da partida. Só que ele desguarneceu demais a equipe, primeiro porque o Oscar faz isso de forma provisória. O São Paulo estava vulnerável. O Ferreira está mal. E abrir mais o time facilitou as coisas para o Santos. Por isso que se diz, o Zubeldia errou muito sábado. Alguns jogadores erraram demais. A Arboleda foi mal. E eu adoro a Arboleda e fico preocupado porque jogos assim dão ao Zubeldia desculpa para tirá-lo do time e colocar o Juan. Que não é ruim, tá? Muita gente da torcida pega no pé do Juan. O Juan é um bom zagueiro. Mas não é ele quem é o titular absoluto de São Paulo. O Sabino foi muito mal. O Sabino foi engolido pelo ataque do Santos. O Sabino não sabia como segurar jogadores jovens do Santos como Lira. E o Arboleda ficou no bolso do Guilherme, hein? Ficou no bolso do Guilherme. Que podia ter feito mais. Então, olha quanta coisa que pode aprender desse jogo. Melhorar o nível de atuação da zaga. Não fazer uma troca tão ousada no campo adversário, com o adversário com ímpeto lá em cima. Você pode até fazer se você sentir que o adversário está mal, mas não. Aliás, eu acho que o São Paulo subestimou o Santos. Pegou as 3 derrotas do Santos, colocou na conta, fez o gol primeiro e disse assim: tamo bonitão aqui. Aí o Santos foi lá, conseguiu um empate numa falha de defesa e do Rafael.
E aí o Santos cresceu no jogo. No segundo tempo, o Santos voltou muito mais a fim de resolver as coisas do que o São Paulo. E a impressão do que dava do São Paulo é que o São Paulo tinha muita certeza de que ia resolver a qualquer momento. Então, isso é outra coisa a ser observada que não pode acontecer em outro jogo. Por isso que eu disse, de todos os jogos do São Paulo no ano, esse foi que destoou, não tanto pelos erros de decisão do Zubeldia na hora de trocar jogador, não, foi pela postura. A postura, pela primeira vez, foi diferente daquela dos Estados Unidos, daquela do jogo contra o Guarani, contra o Corinthians. Contra a Portuguesa, teve problema porque é o time alternativo. Então foi um time que teve uma atuação um pouco abaixo. Mesmo assim, um time que não desistiu. Esse traço teve. No jogo do sábado, teve um pouco no primeiro tempo, depois não teve mais. E depois, quando o São Paulo achou que podia fazer mais do que fazer com muita facilidade o jogo ser do São Paulo, ele acabou abrindo a guarda e o Santos soube aproveitar. Então, é um aprendizado para as próximas. E ele acontecendo dentro do campeonato estadual é melhor do que acontecer numa situação mais complicada, por isso que eu acho que essa pode ser chamada de hora certa de perder mesmo. É isso, gente. Próxima semana tem mais. Aquele abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu.